A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje estamos aqui para tratar de um assunto bastante relevante, bastante importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E eu já quero aqui relatar que estava um pouco ausente porque o meu celular deu um problema, mas já resolvemos e estamos aqui para pormenorizarmos alguns assuntos sobre a escatologia bíblica e não a escatologia especulativa, que tem fundamentos só nas especulações, mas a escatologia bíblica não, como nós sempre pontuamos em nossos vídeos. Tem embasamento, tem respaldo na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia continua falando, devemos continuar interpretando e falando da mesma forma. Quando a Bíblia se cala, nós devemos também nos calar. Só devemos interpretar a partir daquilo que está escrito na palavra de Deus. E hoje trataremos de uma temática, e a temática de hoje é: a quem Jesus Cristo julgará em sua manifestação em poder e grande glória. Existe dois conjuntos de passagens que trata de duas coisas totalmente distintas uma da outra. Tem um conjunto de passagens que fala sobre o arrebatamento da igreja e existe outro conjunto de passagens bíblicas que falam da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em poder e grande glória. Nós sabemos que o arrebatamento, segundo a visão pré-tribulacionista, ele ocorre antes da grande tribulação e é uma eventualidade restrita somente à igreja. Já a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela ocorre no fim do período tribulacional e será algo visível a Israel e às demais nações, sendo que no fim do período tribulacional Cristo se manifesta, acontece ali a batalha do Armagedon, que está escrito em Apocalipse capítulo 19, onde o anticristo, o falso profeta, vai induzir muitas nações para ir de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, como eu falei, a apostasia estará tão grande nesse período que as pessoas vão ser induzidas pelo anticristo, pelo falso profeta, pela tríade satânica, que é composta pelo diabo, o falso profeta e o anticristo, vai dizer para as pessoas, persuadir as pessoas que poderão vencer a Cristo. Mas a Bíblia mostra para nós que nessa batalha, Cristo Jesus porá termo no anticristo e no falso profeta e em todos aqueles que o seguem. E após a batalha do Armagedon, que vamos pormenorizar em outros vídeos, acontece o julgamento das nações. Haverá julgamento de nações. E quais são as nações que serão julgadas após a batalha do Armagedon? As nações que ultrapassaram ou atravessaram o período tribulacional, não morreram, e nem foram mortas pelo anticristo, porque o governo do anticristo será um governo de 7 anos, É a 70ª semana de Daniel, como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, mas ele só vai revelar, o anticristo só vai revelar o seu real propósito na segunda metade do período tribulacional, que é aí a grande tribulação propriamente dita, a tríplices megale, onde os juízos de Deus serão mais intensos sobre aqueles que estiverem na terra, sobre a terra, e o anticristo começará a perseguir muito mais ainda as pessoas que se oporem ao seu sistema anticristão. Mas ele não vai conseguir matar todo o mundo, porque são bilhões e bilhões de pessoas aqui na face da terra. Então muitas pessoas ele vai morrer, muitas pessoas vão morrerem pelo anticristo. O anticristo vai matar muitas pessoas, só que não conseguirá matar todas as pessoas. Então, após o período tribulacional,
após a batalha do Armagedon, estas nações que sobreviveram ao período tribulacional e não morreram pelo anticristo, em ataque do anticristo, serão julgadas. Lógico que são os representantes de cada nações, porque, como eu falei, muitos irão morrer, mas existirá aí pessoas vivas e essas nações serão julgadas. E esse julgamento haverá nações ovelhas e haverá nações bodes, haverá nações ovelhas e haverá nações bodes. E eu quero ler alguns versículos bíblicos que encontra-se Mateus capítulo 25, versículo de número 31 até o 33, para pormenorizarmos alguns pontos aqui, que nos diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa aqui é uma referência não ao arrebatamento, mas uma referência à manifestação depois da grande tribulação. E todas as nações, essas nações que sobreviveram, serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, haverá nações ovelhas e haverá nações bodes. E como será aí o centro desse julgamento? Esse julgamento será baseado em quê? O julgamento será baseado no tratamento que estas nações dispensaram ao remanescente judeu no período tribulacional. As nações ovelhas são as nações que, mediante o período tribulacional, ajudaram o remanescente de Israel, os judeus, os irmãos de Jesus, segundo a carne. E as nações bodes são aquelas que de antemão foram inimigas de Israel e não dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu no período tribulacional. Essas ovelhas, essas nações, são chamadas de nações bodes, são as nações que não dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu. E as nações ovelhas não. As nações ovelhas dispensaram o bom tratamento aos judeus que estavam ali no período tribulacional. Nós sabemos que o período tribulacional ele trata de forma específica com os judeus, e é no período tribulacional que os judeus vão aceitarem Jesus, vão reconhecer Jesus como Messias, o enviado de Deus. E, como eu falei, o que acontecerá com essas nações bode, essas nações que não dispensaram um bom tratamento aos judeus? O que acontecerá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino aqui é uma referência ao reino milenar, porque Cristo se manifestará em poder e grande glória para pôr termo no anticristo e no falso profeta e estabelecer, instaurar o reino milenar. As nações ovelhas, as nações que trataram bem o remanescente judeu, ingressarão no milênio, adentrarão no milênio como povos naturais. Já as nações bodes não acontecerá desta maneira. Mas por que essas nações ovelhas vão adentrar no milênio como povos naturais? Terão essa oportunidade de viver 1000 anos segundo o governo de Cristo. Por quê? No versículo 35 da palavra de Deus, isso é explicado. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão
e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esses meus pequeninos irmãos que Jesus menciona aqui, é uma clareza aos judeus, aos irmãos de Jesus, que estavam aí no período tribulacional. Então essas ovelhas que dispensaram um bom tratamento vão ingressar no período tribulacional. As nações ovelhas vão adentrar no período tribulacional. Mas, em contrapartida, existem também as nações bodes, que são as nações que ficaram à esquerda. Aí olha o que Jesus vai dizer nesse julgamento para as nações bodes, que vão estar na esquerda de Jesus. E respondendo o rei, lhes dirá, no 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, quando nu não vestiste-me, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então essas nações bodes, de imediato já serão lançadas no lago de fogo, né? No Guiena, que é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno final propriamente dito, não o Hades, que é um lugar de tormento como se fosse uma antessala do inferno. Mas essas nações que não foram absolvidas neste julgamento já serão aí lançadas no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e o falso profeta. Lembrando, quem inaugura o lago de fogo e enxofre é o anticristo e o falso profeta. O inferno final, o Guiena, ele está vazio. Quem inaugurará esse lugar é o anticristo e o falso profeta. E, dentro de uma perspectiva para o futuro, outras pessoas irão para lá, outros indivíduos irão para este lugar. Então veja que estas nações bodes vão aí ser lançadas no lago de fogo e enxofre. E os irmãos de Jesus, os judeus, o que é que vai acontecer com os judeus? Esses judeus remanescentes que aceitaram Jesus e Deus o preservou vivo no período tribulacional, já chegarão no julgamento das nações não como réus, já chegarão absolvidos, porque o julgamento deles já foi no período tribulacional. Então, quem Jesus julgará em sua manifestação? As nações ovelhas, as nações bodes. As nações bodes são aquelas que não deram um bom tratamento ao remanescente judeu no período tribulacional, e as nações ovelhas foram aquelas que dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu. Estas nações ingressarão no milênio, as nações ovelhas ingressarão no milênio como povos naturais. Não é que elas já estão no milênio, já estão salvas. O procedimento de salvação é o mesmo. Deverão obedecer o governo cristocêntrico de Cristo, o governo teocrático, deverão obedecer para depois estarem aí no perfeito estado eterno, porque após o milênio haverá aí a última revolta de Satanás. E um dos aspectos para a última revolta de Satanás, ele vai ser solto para provar a fé daqueles que estiveram com seus corpos naturais no milênio. Então as pessoas deverão continuar obedecendo a Cristo para viver de forma eterna com Cristo eternamente. Então, este foi mais um vídeo. Que Deus vos abençoe, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.